Olá, gente! Mais um dia aqui no Virou Moda e eu preciso admitir que hoje eu estou um tantinho ansiosa porque hoje da noite eu vou saber se meu bebê é um menino ou uma menina e vocês imaginam a ansiedade de uma mãe coitada aqui trabalhando com a cabeça a milhão. Então, entrem comigo nessa ansiedade! Que coisa bem boa! Bom, para eu me focar no programa, obviamente temos convidados sensacionais, como sempre, né? A gente vai conversar primeiramente com o Gil Nogueira Gil, que é coach e tem um nome incrível, Gil. Eu realmente queria saber por que a gente não tira o Nogueira e fica Gil Gil. Pois é, né? Gil ao quadrado. Bom, o Gil Nogueira é coach e ele vai falar especificamente sobre mentoria para mulheres. E a gente também tá aqui com a Ana Flora Bestetti, que é empresária e superintendente regional de uma agência de intercâmbios e vai conversar com a gente sobre agora uma moda que tá entre o pessoal 50 plus, né, Ana? Adorei esse termo. Então, as pessoas mais maduras que estão saindo, se aventurando pelo mundo para fazer intercâmbio, aprender, enfim, curtir muita coisa nesse mundão enorme numa outra fase da vida. Muita coisa boa, vambora! Então, obrigada pela presença de vocês, papos maravilhosos. Vamos começar aqui com a mentoria para mulheres, que eu já espichei o olho e já estou querendo saber um pouquinho mais, né? Afinal de contas, eu me enquadro neste nicho. Gil, como é que funciona o teu trabalho? Boa tarde, Ali. Boa tarde, Alexis, que se demonstrou uma produtora muito comprometida. Boa tarde ao pessoal de casa que está nos acompanhando aí na TV e pela internet. O mentoria para mulheres fica, às vezes, até complicado de buscar definir o trabalho e esse projeto. Mas, de uma forma, talvez, mais objetiva, eu ajudo mulheres a conseguirem conquistar aquilo que elas querem para a vida delas. Eu também dou clareza para os seus pensamentos e oriento as melhores atitudes que possam aumentar a probabilidade delas terem sucesso nas mais variadas questões da vida delas. Esse projeto, ele surgiu de uma identificação que eu tinha uma habilidade, eu decidi que eu tinha uma habilidade desde criança e fui crescendo, sempre observando o comportamento humano e eu identificava assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu sinto que tem algo por trás disso, né? Algumas pessoas até achavam que podia ser mediunidade ou algo do gênero, eu não descarto isso, mas eu prefiro tratar talvez de uma maneira mais racional, científica talvez. E, por exemplo, nessa habilidade, eu às vezes, mesmo olhando a foto de uma pessoa, sem mesmo conversar com ela, eu comecei a perceber que eu identificava, tinha uma empatia pela emoção dessa pessoa. E eu identificava o que essa pessoa deveria fazer para que ela alavancasse a vida dela, para que ela desse o próximo passo na felicidade dela, seja ela estando num momento ruim ou até num momento feliz, mas que ela pudesse ainda ser ainda mais feliz. E em uma dessas situações, até numa festa, era muito engraçado que quando eu ia para a balada, eu, em vez de, talvez, uma pessoa normal aí, ficar curtindo a festa, eu ficava observando o comportamento das pessoas. Quando tu ia pra balada, agora tu não vai mais? Agora não, agora muito pouco, muito pouco. E aí eu ficava observando o comportamento e olhando para aquelas mulheres que estavam ali, mas sem julgamento, simplesmente amor mesmo naquele momento, né? Não que só amor que eu estivesse olhando na balada, mas eu via o quanto que aquela mulher estava passando de problema em casa, o que fez ela vestir aquela roupa, por que ela estava se comportando daquela forma. E isso eu comecei a testar com as pessoas. E comecei a perder um pouco a timidez e chegar e perguntar, por acaso tu não tem esse problema? E aí, o feedback era impressionante, o feedback ela sempre foi assim. E em um dos casos, por exemplo, eu estava conversando com uma menina que eu conhecia, eu estava numa balada lá, e ela perguntou, como é que é essa habilidade que tu já tinhas falado para mim? E daí eu disse, olha, eu não sei, essa menina que tu me apresentou agora há pouco, ela tinha me apresentado uma menina e voltou novamente educadamente para o grupo de amigos dela. E eu falei, essa amiga que tu me apresentou agora há pouco, ela provavelmente ela seja uma pessoa de muita força, muito guerreira, de business,
que ela quer ter abundância financeira, ela quer demonstrar que ela pode ter sucesso, que ela é autoconfiante só que ela provavelmente, sem nunca definir isso ou aquilo, provavelmente ela se envolve em relacionamentos tóxicos, que provavelmente os últimos relacionamentos, 2, 3 namorados, são pessoas que seguiram o mesmo padrão, pessoas que diminuíam a energia dela, que baixavam, que não eram congruentes, que não estimulavam, pelo contrário, ao contrário disso, desestimulavam essa postura tão bacana, dessa potência que ela tinha como mulher. E ela, naquele momento, ela ficou um pouco assustada, não me falou nada, mas essa menina, a protagonista da história, voltou na festa para mim, olha, eu só te cumprimentei, como é que tu sabia tudo da minha vida ali? Porque é exatamente isso que está acontecendo, eu estou travada nos meus negócios internacionais, que ela trabalha com importação, e eu realmente tive esse problema com o relacionamento, eles tinham vícios e tal. E aí eu fiz algumas perguntas para ela, fiz algumas associações, que é mais ou menos isso que hoje já é o Mentoria para Mulheres. Eu fiz essas perguntas e ela ficou muito contente, muito feliz, foi curtir a festa dela. Daqui a pouco ela volta dizendo para mim, Gil, é impressionante, eu não te conhecia, em menos de 5 minutos tu me fez eu me dar conta de coisas que em 8 anos, às vezes, de terapia eu não tinha me dado. Né? E aí eu disse, vou ter que começar a trabalhar com isso. Aí fiz cursos, treinamentos de inteligência emocional, fiz mais de um curso de coaching, fiz também, agora estou fazendo uma formação na pós-graduação em psicologia positiva, que era algo da minha paixão. Eu passei por vários setores, né? Fui militar, advogado e tal, mas cheguei aqui agora na minha paixão. E esse projeto envolve, então, a minha paixão. Como é que se desenvolve o projeto? Como é que é a mentoria para mulheres? A mulher tem uma necessidade. Quando ela já chega com algum objetivo já formulado, eu encaminho ela para um processo de coaching, porque o mentoria, embora o nome seja mentoria, ele se divide basicamente, de uma forma mais só para ficar mais didática, em 3 vertentes, para o coaching, para o aconselhamento e para a mentoria propriamente dita. O coaching ele é mais para essas pessoas que já têm objetivo. Eu quero passar num concurso público, eu quero emagrecer, eu quero organizar minhas finanças pessoais, eu quero ser uma mãe melhor, ela tem um objetivo, eu quero casar. Então são várias, quero fazer uma transição de carreira também, é algo muito constante, muito comum. E aí nesse trabalho eu ajudo ela a chegar no estado atual dela, no estado atual, e a chegar no estado desejado. E nesse caminho eu traço estratégias, as melhores estratégias junto com ela. Geralmente é uma sessão por semana, dura de 8 a 12 sessões, mas cada caso é um caso. Já no aconselhamento, daí realmente a abordagem é muito ampla e eu trato de assuntos tanto mais delicados, que às vezes é um sofrimento, algo que é muito sofrido para ela, como questões profissionais, questões afetivas, questões familiares, como questões que talvez para o público médio, para a sociedade, talvez fosse uma questão mais banal, né? E como, por exemplo, eu devo ou não devo fazer uma lipoaspiração, e aquilo traz uma certa agonia, porque para ela envolve a imagem dela, envolve a aparência dela, e eu senti a necessidade, esse é também um dos motivos do mentoria, senti a necessidade que a tendência da mulher é ela não ser escutada plenamente. E quando uma pessoa que ama ela, que dá essa atenção para essa mulher, às vezes está associado ao problema. Então, no aconselhamento e na consultoria que eu dou nessa parte, são geralmente dúvidas pontuais, como troco ou não troco de setor de trabalho. Às vezes aquele trabalho ela está em dúvida, um questionamento é muito frequente entre os profissionais, dela ter uma dúvida, eu troco ou não troco no setor da empresa. Mas será que ela tem dúvida para isso? Não, isso é muito significativo, porque envolve liberdade, família, filhos, então tem diversas complexidades, que para ela aquilo é muito relevante, nós não podemos julgar. Que às vezes as pessoas julgam uma menina de 14 anos que está sofrendo por amor, mas na verdade para ela naquele momento aquela emoção é muito forte. Então não dá para ter julgamento, tem que ter uma escuta consciente para que depois nós juntos traçamos e eu identifique, utilize essa habilidade para, às vezes ela acha que é um problema e o problema é outro. Ou simplesmente ela quer ser mais feliz, quer ter mais resultados. E na mentoria, que seria a terceira parte, seria quando eu já conhecendo algumas técnicas, já tendo muita experiência, por exemplo, no concurso público, já sei que essa mulher vai ter que ter um quadro horário, um cronograma realista, ela vai ter que ter algum tipo de exercício, métricas
a respeito disso e para verificar qual é a evolução dela. E também na inteligência emocional, às vezes o que mais está faltando para a pessoa, às vezes é uma consultoria de moda. E aí as pessoas estão, às vezes, ela está num grande celeuma na vida dela e às vezes o que ela precisa é mudar a forma como ela se apresenta e se enxerga no espelho. Às vezes eu verifico também com cabeleireiros que eles fazem um corte de cabelo numa mulher e a mulher se sente deslumbrante e aquilo gera uma emoção interna. E então, como diz popularmente, né, não procurar pelo em ovo. Às vezes são coisas simples e eu consigo identificar isso e trazer com bastante credibilidade para ela. Pois é, interessante tu mencionares isso, porque a questão da imagem, claro, ela mexe diretamente com autoestima, com segurança, com autoconfiança, mas às vezes a pessoa não percebe. Então, tu dentro, no teu escopo de trabalho, tu consegue, a ideia realmente é ir permeando todas essas nuances da pessoa para conseguir identificar onde é que de repente estão, o que está travando ela, os gaps, exato, enfim, como é que ela pode se direcionar para uma solução. Sim, eu tiro ela de uma perspectiva que ela está associada ao problema e aí eu tiro ela, eu dissocio, durante a conversa, eu dissocio para que ela veja a vida dela ou aquele fato específico de uma perspectiva diferente, como se ela visse de cima, de fora. E geralmente, eu diria na maior parte das vezes, a melhor pessoa que sabe a melhor decisão para si é a própria pessoa. Sim. Não uma outra pessoa, às vezes. Só que daí se distanciando também dos próprios sentimentos, às vezes, né? Tô olhando com um olhar mais analítico também, de cima, né? De fora. Seria mais ou menos por aí ou não? Tem que estar observando o seu sentimento, sim? Ela tem que observar os sentimentos, mas naquele momento ela tem que estar dissociada porque daí nós aprofundaríamos em alguns assuntos de como é que funciona o cérebro, agora, né? Neste bloco não vai dar tempo, vai ter que ser num outro. Daí teria que ser isso. Mas ela, assim, ela tem que dissociar, ela tem que se dissociar um pouco e olhar de uma maneira um pouco mais racional, mas quando ela está envolvida no problema e ela não relaxa sobre aquilo, aí fica um pouco mais complicado para ela se ajudar, se autoajudar, né? Às vezes a gente fica também, né, andando em círculos e não consegue encontrar a solução do problema. Bom, a gente vai voltar com esse papo daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo e já voltamos. Bom, a gente estava aqui num assunto palpitante. Quem é que não quer atingir os seus objetivos e os seus sonhos, né? E falando em sonhos, Ana Flora, a gente vai falar sobre intercâmbio já numa outra fase da vida, né? Uma idade em que as pessoas muitas vezes já atingiram outros objetivos que eram importantes e de repente se deparam aí com uma vontade de se aventurar, de aprender, enfim, de explorar. Eu achei esse tema incrível e queria que tu falasse, dividisse com a gente como é que está sendo o desenvolvimento desse trabalho. Sim, boa tarde a todos. É muito interessante, né? E eu até faço um link com aquilo que o Gil estava trazendo, porque nas diversas fases, não é só na terceira idade ou na melhor idade, enfim, as pessoas precisam de um direcionamento. Chegam nas agências com muita expectativa, com muita ansiedade, com muito desejo, né? Mas não sabem exatamente o que é melhor para si, quais são os programas que se adaptam melhor ao tipo de pessoa ou às expectativas. Então, o consultor, ele tem muito esse papel de direcionamento, né? Ou seja, ler o que a pessoa quer, que vai desde eu gosto mais de frio, eu gosto mais de calor, eu me vejo mais num programa que tenha mais história, ou eu me vejo mais na praia, enfim, né? Porque o mundo do intercâmbio é um negócio muito amplo, assim, não só de opções, que claro, o estudo do idioma é o principal, né? Obviamente o inglês, mas tem todas as outras línguas que a gente pode oportunizar, mas tem outras coisas também, né? Tem os combinados, que tu pode estudar um idioma e fazer, sei lá, arquitetura de interiores junto, ou tu pode fazer história da arte com o idioma. Ai, me fala que tá me dando uma vontade para ir, meu Deus do céu. É muito legal, tem muita coisa e eu acho que essas oportunidades que a gente tem de estar podendo levar para as pessoas, né, as pessoas não conhecem, né, não sabem, principalmente as pessoas de uma melhor idade, assim, que acham assim, meu tempo passou, quando eu tinha a idade para fazer, não fiz, agora não dá mais. Claro que dá, eu tenho assim exemplos
muito claros de gente com 82 anos que foi para o Canadá, ficou numa casa de família e estudou inglês. Sério, que demais! Uma senhora, uma juíza aposentada de 76 anos foi fazer trabalho voluntário na África. Então, assim, não existe limite, existe o limite da própria pessoa. Que né? sensacionais essas histórias, Eu comecei Ana. aos 16 anos e não parei nunca. Muito bacana. Não, e a gente estava conversando, eu acho até interessante tu colocar isso assim, que as pessoas se autolimitam, né, com a idade. Eu, assim, particularmente me surpreendo, porque eu acho pelo contrário, a gente vê hoje as pessoas com uma saúde tão boa, com tantas condições físicas e enfim, muitas vezes até financeiras, porque já é uma fase em que a pessoa está mais estruturada. Então, por que não aproveitar que os filhos já cresceram, né? Já está com tudo e vai se aventurar. Exatamente. E é isso que a gente faz, a gente traz ao conhecimento e dá toda a consultoria para que seja uma experiência melhor possível, né? Desde o ponto de vista, assim, para onde eu vou, que tipo de programa eu faço, que acomodação eu fico. Eu fico em casa de família, eu fico em residência, eu alugo um apartamento, né? Então, essa consultoria ela é muito importante, mas acho que é bacana a gente dizer que realmente não tem limite. E as pessoas estão, esse número de pessoas com mais idade fazendo intercâmbio é crescente, né? É cada dia mais. Mas ainda poderia, tem tanta gente que ficou com esse sonho lá atrás, né? E que daria para arriscar. E eu acho também, né? Não sou médica nem nada, mas eu suponho que para a saúde mental, inclusive, né, se dizem que aprender uma língua nova, que fazer cruzadas, aquelas coisas todas, ela exercita o cérebro. Imagina tu tá se dando a oportunidade de imergir numa cultura nova, de tu aprender uma língua nova. Isso aí oxigena a pessoa de uma forma incrível. Totalmente. É muito bom. Por exemplo, eu sou um exemplo vivo, né? Porque eu trabalho para jovens, com jovens, né? Já dei aula também na universidade. Então, assim, esse mundo jovem faz com que a pessoa se mantenha atualizada, né? A gente não tem limite para o aprendizado, né? Tu pode começar a aprender, sei lá, mexer em computador aos 70, 80 anos. Tem tanta gente, né? Nessa faixa etária que hoje está assim. Então, eu acho que é importante a gente trazer ao conhecimento das pessoas isso, que o teu sonho não precisa ficar na gaveta, né? A gente tem como realizar. Agora, justamente, eu estou fazendo um grupo, Malta é um destino muito bacana para pessoas de mais idade, porque está na Europa, né? Tem muita coisa cultural. Malta é uma ilha que tem assim, mais de 6 mil anos de civilização. Então, para aquelas pessoas com mais idade que curtem uma parte mais arqueológica até, cultural, convive com outros europeus, está sendo muito bacana. A gente está fazendo até grupos daqui para levar para lá. Pois é, vamos dar uma olhadinha, a gente tem algumas fotos e aí a gente vai conversando sobre alguns destinos preferenciais desse público agora para intercâmbios. Vamos ver. Olha, isso aí é Toronto, né? Canadá que está abrindo os braços, né, para os estrangeiros. Canadá hoje é o número 1 de demanda, né, e de outgoing mesmo, e para todas as faixas etárias. Claro que principalmente para os jovens, um país jovem que acolhe muito, mas ele é um país multirracial completamente, né, muito jovem, então ele acolhe muito bem. O Canadá, a gente é o número 1, né, não só para curso de idioma, mas para universidade, para MBA, para outros tipos de graduação e pós, né? Mas tem mais coisa. Vamos ver aí, ó. A gente tem a Inglaterra, né? O velho mundo continua assim, hoje é o nosso segundo destino, sem dúvida. Ele proporciona muita coisa, porque tu tem assim garotos com desejo de conhecer, de ficar na Inglaterra, assim como tem adultos, né, que querem passar um tempo, tirar uns 6 meses. Hoje as pessoas estão até trabalhando online, então assim eu tenho vários clientes, amigos meus que estão fazendo isso. Vai lá, passa um tempo, né, estuda, vive. A Espanha é um país super acolhedor, né? Barcelona é onde as pessoas mais procuram, principalmente a faixa jovem, né? Acho que a Espanha tem uma facilidade até por conta da língua, então as pessoas aprendem com 1, 2 meses de curso, já estão mais fluentes, né?
A Itália é muito legal também para... É impressionante, porque eu sempre diria que o italiano aqui, com a nossa influência toda, seria um dos mais procurados, e não é, porque as pessoas acham que falam aquele italiano do nome, sabe? As pessoas acham que falam alguma... As pessoas acham ainda, que é aquele dialeto antiguíssimo e tudo. Mas a Itália tem algumas coisas muito interessantes que tu pode fazer uma mistura de estudo com esse tipo de programa que eu te disse. Vai fazer arquitetura, curso de vinho misturado. De manhã estuda o italiano, à tarde faz outras coisas. É bem interessante. E Malta é esse destino que cresceu muito nos últimos anos, porque ele tem um custo de vida bem razoável para ser Europa. Tem um número grande de pessoas europeias que vão estudar o inglês lá, quer dizer, alemães, franceses, então tem uma identidade maior de Europa e te dá a possibilidade, muita cultura. Praia também, sim, né? Tem ainda. No verão. E tem essa coisa de estar num lugar que é bem... Eu morro de vontade de ir para Malta, não fui. Malta é... E realmente acho que tem investido bastante nessa coisa dos estudantes de universidade ali, né? Parece tá sendo um chamariz. Universidade é outro filão que está crescendo muito. As pessoas já estão preparando seus filhos para ir fazer universidade lá fora, né? E acho que isso aí, mas é exponencial o crescimento. Assim, te digo que nos últimos 3 anos Não, eu já enorme. Pode contar comigo para daqui a uns anos e fazer esse de vinhos italiano. Tá? Só que tem que fazer o de vinho de tarde, né? Porque se fizer o de vinho antes... Claro, sim. Não, ou então não, ou a pessoa daí toma o vinho e deve sair falando que é uma maravilha depois. Tu sabe que na África do Sul também a gente tem um programa muito bacana, que tu pode fazer uma semana de imersão numa vinícola, porque a África do Sul tem vinhos maravilhosos, né? E pode fazer os passeios também. Trabalho voluntário é um outro programa muito interessante e que atrai pessoas mais adultas também. E aí tem trabalho voluntário com animais, que a gente chama, né, com animais e com pessoas. É bem interessante, assim, o mundo do intercâmbio é enorme. E o que vocês atribuem esse crescimento, essa busca agora nessa fase da vida que começou a surgir? Porque é relativamente novo esse nicho, né? Mas eu acho que tem a ver com aquilo que tu dizias, as pessoas estão mais informadas, com mais saúde, vivendo mais, e a informação é muito importante também, por isso que a gente tem que levar, né? E com desejo ainda de viver, né? Ninguém chegou aos 60 anos, botou o chinelo e fica dentro de casa, não existe mais isso, né? Ou na grande maioria, não existe, né? Se aposentou e ficou... Não, a gente está no mundo. O que tem mais de cursos, assim, que são diferentes, né? Tu falaste ali História da Arte, esse de vinhos que eu ainda... Isso eu não vou esquecer tão cedo. Enfim, quais são as opções para quem, de repente, já sabe a língua ou quer aprender a língua, mas de uma forma prática? Porque também, daqui a pouco eu não quero fazer um cursinho de língua, né? Como é que eu posso aprender vivenciando uma experiência? Olha, tem muitas opções, assim. Tem aqueles cursos que são para quem já fala a língua, mas que precisa da proficiência, de ter né, a comprovação. Então, tem cursos específicos. Tem curso para quem, por exemplo, para médico, que vai fazer um curso que precisa um inglês mais técnico, para advogado. Tem cursos, MBAs, né, e pós-graduação em geral, em várias áreas, em muitos países, né? E tem esses combinados, que daí depende um pouco, são cursos mais curtos, que tu tem que fazer o idioma, mas faz, sei lá, na Austrália tem para os garotos que querem aprender a surfar, então, né, estuda inglês de manhã e surfa. Legal. Na Espanha tem curso de espanhol com flamenco de tarde, tem N coisas, né? Aí, pessoal, tô largando tudo para ir agora fazer todos, porque dá vontade de fazer todos, né? Tá. E sair... É horrível trabalhar com isso, porque a gente quer fazer grávida, todos. Agora eu vou ter um bebê, não vai... Não, mas tem outra coisa que é bacana para ti. Está crescendo também muito os intercâmbios em família. As pessoas vão os casais com seus filhos. Vai a turma toda. Tenho várias famílias que vão. E aí já pode ficar um mês, ao invés de tu fazer um mês de férias normal, na praia, etc., tu vai para esse lugar. Às vezes, o pai e o filho maiorzinho estudam, a mãe fica com o outro, enfim. Mas são os intercâmbios em família, a gente tem programas Daí dá para cada um ir fazer uma coisa. Claro. Por exemplo, dá para eu ir fazer aula de flamenco e o do vinho, sangria, no caso, e mandar o pessoal pro
pro curso espanhol. Olha Sim. que maravilha, Olha né? só. Bom, gente, tem muitas opções. Nós vamos começar a fazer uma listinha aqui. Eu vou botar nos meus objetivos para depois o Gil falar para mim como atingi-los. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. E a pedidos, né, agora que a gente tem um novo astro entre nós, o Senoval, que está aqui, e agora é uma parte integrante do nosso cenário, do nosso cast, né, Senoval? Então, os fãs pediram e ele fez um vídeo passeando pela TV. Vamos ver o que o Senoval conferiu por aí. Quero mandar um beijo para a Andréia aqui do marketing, que ajudou o Senoval nesse tour, né, pela RDC. Ele tá aqui, ele é muito discreto, ele não fala, né, não como outros pássaros que vocês veem na TV. O nosso, ele realmente é muito discreto. Mas, enfim, realmente ficou incrível e o Senoval agora estará sempre entre nós. Vocês podem, inclusive, mandar recados para eles e para ele. E, inclusive, o Senoval, ele vai começar a passear, sabiam? Com pessoas que quiserem levar o Senoval para passear, viver experiências, intercâmbios. Para sair nas casas? Sim, assim? pode. Se quiser pular de paraquedas, se quiser fazer uma mentoria, o Senoval, ele tá super aberto. Tá numa fase agora que ele quer, sabe, virar a chave. Né? Agora, falando em Senoval, pato e virar a chave, enfim, linkando os dois assuntos, né? Falando sério agora um pouquinho. A gente vê que tem muitas mulheres que estão fazendo esse movimento de depois, de acho que cumprir algumas obrigações sociais, como eu chamo, já estão numa fase que agora eu quero, de repente, realizar aquele sonho, atingir aquele objetivo. Então, eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês percebem com a maturidade da mulher? O que isso altera até na postura dela diante da vida e diante das suas pretensões, dos seus propósitos? Pois é, as possibilidades podem ser muitas, né? Cada vida cada mulher tem as suas experiências prévias que programaram aí o cérebro dela. E em muitos casos eu acredito que a pessoa está em busca dos valores dela. E geralmente esses valores passam por liberdade e ela começa a ter noção de que ela tem que fazer algo pela vida dela e que ela merece estar, por exemplo, numa viagem, e ela merece se autoconhecer e entrar mais em contato. Eu acho que, na minha, né, sou suspeito para falar, mas na minha visão, a pessoa sempre vai ter uma atitude para ter um benefício ou para evitar um prejuízo. Geralmente, aqui nesse caso, ela quer ter um benefício que é dar esses presentes para ela. E começa a se dar conta, principalmente com a maturidade, de que a vida passa, que temos que aproveitar, que temos que viver o hoje, né, claro, com responsabilidade, traçando metas, estratégias, mas viver o máximo possível deste momento aqui, né? Como nós aqui estamos agora aqui neste momento conversando. Eu acho que é esse um dos motivos que pode levar a mulher a querer buscar novos lugares, conhecer novos lugares. Né? Eu acho, da condição de mulher, então é mais fácil talvez para falar, eu acho que as mulheres, na medida em que elas vão envelhecendo, se desenvolvendo, elas ficam mais seguras. E ficando mais segura, a pessoa tem mais facilidade de virar a chave e de fazer experiências, etc. Então, eu acredito
firmemente que a gente está sempre em desenvolvimento. Não importa se tem 30, 40, 50, 60 anos, a pessoa tem que se propor a se desenvolver durante a vida. Eu não sei qual é o fim da minha vida, se é com 80, 90, 100, não sei. Mas enquanto aqui estou, eu tenho que me desenvolver. Não, e ainda bem, porque se a gente para de se desenvolver, ainda não dá, né? Acabou, ó, beijo de luz, pode ir, não tem mais o que fazer aqui nesta vida. Eu acho que esse é o grande diferencial das mulheres hoje, em relação a talvez gerações passadas, em que se entregavam, assim, eu vejo as mulheres hoje muito mais guerreiras, muito mais atuantes, mesmo depois as que se aposentam, na hora de se aposentar, mas fazendo outras coisas, né? Então, eu acho que a mulher fica... Eu acho que segurança é a chave do negócio, né? E para fazer intercâmbio, certamente. Isso é uma coisa que está motivando. Porque tu tem que sair da tua zona de conforto, do teu quarto, da tua cama, do teu travesseiro, etc. Encarar uma outra família, uma residência, um hotel lá em Malta ou na Inglaterra, onde for, né? Sair da zona... Não, e eu acho bacana, eu tô aqui, não estou nessa fase ainda, mas eu acho legal que enquanto tu tá falando, eu tô aqui pensando, que bom chegar nessa fase e poder fazer essas coisas. Então, isso é uma alteração de paradigmas. Claro. Porque a gente tem ainda essa coisa, vai chegar nos 60, vai fazer o quê da vida? Acabou a vida. Não, eu vejo as pessoas hoje com 60 anos aqui, ó, bombando. E às vezes tu olha até com uma certa invejinha, sabe? Quando eu chegar lá, que bom, né? Que a coisa ainda vai muito mais além do que a gente esperava ou do que se botava como certinho ali, né? Sem dúvida. E é uma mudança interna, né? É uma questão de atitude mesmo, né? Então, e quando se tem esse desejo e não tem ainda a atitude pronta, dá para trilhar também e buscar essas alternativas, principalmente ferramentas, enfim, que podem auxiliar. Sem dúvida, houve um crescimento dessa independência feminina, houve, né, com o passar dos anos. E um dos objetivos é que a mulher, às vezes, ela até se sente pressionada a ter essa independência. Muito embora na mentoria acabe trabalhando com pessoas de todas as idades, há uma certa pressão, principalmente na fase ali, perto dos 30 anos, onde a mulher tem muita cobrança, né? E aí, até por dizer, não, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser autoconfiante, e se perde em algumas ocasiões e precisa justamente dessa clareza mental para saber para onde eu vou, qual a melhor ação a tomar. E a pessoa, quando já está mais amadurecida, a tendência é que ela já saiba o que ela deve valorizar, quais são as que são geralmente coisas que dão prazer a ela, coisas simples da vida, coisas que ela sempre sonhou. E na mentoria eu tento fazer com que a pessoa não precise esperar, às vezes, essa fase de sabedoria, de maior sabedoria, porque já levou vários baques na vida também, para precisar percorrer aí as coisas que sonha, né? Descobrir justamente essas competências e as suas habilidades o quanto antes. E não tenho dúvida que muitas dessas pessoas que gostam, né, independente da idade, que gostam, é porque já tem um hábito também de viajar, né, de querer gostar. Então é importante desenvolver esse hábito para que ela vá. Acho que algumas de nós, né, falando mulheres, e aí, algumas de nós já traz ao longo da vida essa tendência a buscar o desenvolvimento, etc., e viagens, né? Mas eu acho que é importante dizer para aquelas que não tiveram essa oportunidade que sempre tem tempo, né? Então, dentro da minha realidade, assim, mostrar para elas que o intercâmbio... Nossa, eu, há pouquíssimos anos atrás, estava fazendo surf na África do Sul, né? Ai, que demais! Nadando com os tubarões lá. Quer dizer, não tem limite, sabe? O limite é teu interno. Então, mas a gente tem que... O meu papel, no caso, é informar. Informar, levar o conhecimento e ajudar a decidir, né? Não é interessante tu falar isso, porque, na verdade, nunca é tarde, não só para aprender, para fazer intercâmbios, mas nunca é tarde para nada. A gente vê aqui essa questão mesmo de transições de carreiras, de daqui a pouco iniciar ou terminar um relacionamento, se arriscar em algo novo, num projeto, enfim, nunca é tarde. E acho que fica muito visível isso no intercâmbio, mas se espalha por todas as outras áreas da vida. Exato. Né? Ao menos que a pessoa queira ser um cestinho, um pivô da NBA
com ter 40 limitações anos. físicas. Aí isso é uma coisa, mas a gente vai ver que a maior, eu diria, né, talvez, não sei do jeito que eu estou puxando esse percentual, mas eu diria que mais que 90% dos impedimentos, das objeções que as pessoas fazem, não são, na verdade, objeções, não impedem elas. Então, uma pergunta que geralmente é feita, o que te impede? Aí, geralmente, o que te impede de ir lá e fazer? E o que em geral impede as pessoas? É muito relativo. Isso realmente é uma coisa muito peculiar, é muito individual. Mas são medos, né? O medo, as crenças internas, crenças limitantes. Né? Ela não quer sair da sua zona de conforto e às vezes aquilo acaba sendo de estimação. Aquela crença que ela tem na vida dela acaba sendo de estimação dela e ela não quer desfazer. Aí tem abordagens até do ego, né? Não quer, o ego quer sobreviver. Então tem muitas... É uma pergunta que envolve muitos aspectos. Uma crença limitante de estimação é algo sobre a qual você tem que pensar e desapegar e deixar rodar. Interessante isso mesmo, porque a gente realmente se apega a algumas características nossas e tem dificuldade de se desfazer delas, né? Sim, a gente se enxerga, né, de uma forma e acha que não é pra gente certas coisas. E, na verdade, o cérebro está fazendo com que a pessoa sobreviva. Ele está querendo ser teu amigo, são sabotadores que são fantasiados de amigo e ele está dizendo, cara... É tipo o diabinho, aquele que fica aqui do lado. Mais ou menos isso. Ele diz assim, ó, cara, assim tu está sobrevivendo. E aí, por que vai mudar? Se assim está sobrevivendo. Então, por isso que muita gente tem, às vezes, a dificuldade de largar um emprego público, tem estabilidade, aí a família. Eu já vi pessoas que disseram, cara, tu não está pensando nos teus filhos em largar esse emprego porque ele queria seguir uma carreira que ele gostaria e hoje ele está aí ganhando milhões na vida dele, está super feliz, estimulando, incentivando milhares de pessoas. É uma pessoa realmente uma pessoa fora da curva. Imagina se ele tivesse seguido, né, essa opinião. É válida, claro, a opinião das pessoas mais maduras, das pessoas responsáveis, mas elas não são definidoras. Nem sempre a experiência é realmente assim, a decisão final a se dizer numa orientação. Até porque as experiências são muito individuais, né? Não, exatamente. O que serve para um, né? Não necessariamente vai ser bom para o outro. Claro. Então, tem essas questões. E eu acho, e por isso até que eu te perguntei o que em geral limita as pessoas, porque penso também que a opinião dos outros, muitas vezes, acaba ali impactando, e tá, mas tá todo mundo dizendo que eu não devo fazer, por que eu vou fazer? Será que eu não tô viajando? Mas, de repente, não, né? As pessoas tendem a querer sobreviver em grupo. E no momento que ela, se ela for diferente daquele grupo, o grupo se sente até ameaçado, dizer, oxa, ela vai fazer algo que eu gostaria também de ter feito, e isso gera ansiedade nas pessoas, né? Que gostariam de estar fazendo aquilo que justamente ela está tendo coragem. E diz assim, não, puxa de novo para o seu caldeirão. Mas e aí, assim, como sair desse ciclo? De uma forma muito sucinta, assim, como é que eu faço para sair desse ciclo? Eu acredito que é mudando o seu ciclo de realidade. O foco, onde é que está o seu foco? Com quem? Tem uma frase muito frequente nos livros, que é com quem que tu andas almoçando. Geralmente o ambiente onde tu estás, ele acaba, tem uma frase também de 5 a 6 pessoas que tu mais convive, tu és a média das 5 a 6 pessoas que tu mais convive. Eu acredito que mudando o teu foco de vida, o teu foco de realidade, tu podes alterar todo um ciclo. Nós teríamos também que ter mais momentos para explicar como é que funciona esse ciclo da realidade. É um condicionamento social, né, também. Que leva. Não, é engraçado porque essa dos 5 ou 6 pessoas com quem mais convive, automaticamente a pessoa já começa a botar os seus aqui, né, e pensar como é que está a coisa. Bom, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. E o nosso Drops de Moda hoje é para inspirar essas mulheres que estão as mais maduras, eu gosto de dizer as mais experientes, a deixá-las ainda mais estilosas.
Aí, Ana, o que tu achaste desses looks aí? Adorei, adorei. Fiquei só olhando para eles. Uns eu me identifico mais, outros menos. Não, claro, ali são fotos também que estão no Pinterest, então tem fotos de mulheres com muito estilo, com estilo carregado, às vezes até uma coisa muito colorida e tal, que a gente não consegue, né? Eu não usaria isso. Mas eu acho bacana essa ideia de que, assim, tênis, cabelo desconstruído, roupa colorida, tem que usar. Se quiser, usa, né? A minha ídola é a Costanza Pascolato, porque esta é uma mulher absolutamente chique na íntegra, né? Não é só, assim, visualmente a roupa. Assim, tem uma postura muito bacana. Mas, enfim, eu acho que a gente pode se reinventar sempre, né? Eu gosto que a pessoa tem como ídola a Costanza Pascolato, que é de uma elegância, ela é um clássico. E eu sou louca pela Iris Apfel, que é uma daquelas últimas que apareceu, que não pode ser mais perua e maluca, né? O que isso diz sobre mim? Gil. O que é que vai te dizer? Porque ela, pelo jeito dela? Pelo como ela gosta? Ele nem sabe quem é a Iris. Ele não sabe quem é. Eu vou ter que depois mostrar aqui em off. Aliás, melhor que seja em off, porque senão, né, vai saber. Eu sou uma pessoa muito tímida, não gosto de falar de mim. Mas, Ana, voltando aqui então à questão do intercâmbio. Eu estava comentando contigo que eu senti falta, dentre os destinos preferenciais, de algumas opções na América do Sul, até por questões de proximidade, de custo, talvez, e na Ásia. Bom, daí nada a ver com proximidade e custo, mas talvez por serem mais exóticos. As pessoas acabam indo mais para a Europa e para a América do Norte. Por quê? Sim, como intercâmbio, sim. Eu acho que tem uma questão de aproveitar daquela cultura também e o inglês sendo disparado a língua mais procurada. Mas na América do Sul, principalmente na América Latina e do Sul, a gente tem muita demanda de espanhol na Argentina, no Chile, bastante. E tem a parte toda de lazer, né? Então, por exemplo, o Peru hoje, Cartagena, Colômbia, enfim, para não falar do Caribe com seus navios, etc. Mas em termos de intercâmbio mesmo com o espanhol, hoje fundamentalmente é Chile e Argentina. Na Ásia, a gente tem um crescimento muito grande nos trabalhos voluntários, Tailândia, Índia. O japonês, o estudo do japonês, né, no Japão também timidamente está crescendo aqui. Sério? Que interessante. Sério. E tem outra coisa que está crescendo que é incrível, que é o estudo do coreano. Muitos garotos jovens, aí estou te falando uma faixa bem jovem, por conta desses desenhos, por conta Os anime, aquilo. Exato, estão indo muito, também está crescendo. Claro que não é do tamanho da busca pelo inglês, né? Mas são dois destinos que crescem bastante, coreano, que louco. Coreia e Japão. Tu sabe que eu fiz aula de mandarim 1 ano e meio. É difícil, né? É muito difícil. Muito porque difícil. Ele é uma língua que mexe com uma outra parte do cérebro. Exato. Tu não consegue fazer nenhuma associação, mesmo o alemão, que é uma língua difícil, as pessoas dizem, alemão, o alemão tem alguma raiz. É muito difícil. Muito então, meus parabéns para quem está indo para o Japão aprender japonês, ainda mais a partir dos 50 anos, né? Isso realmente é um grande desafio. É claro que são os mais jovens que se aventuram, né? Mas a gente tem. E aí são longos períodos, né? Porque não vai para ficar pouco tempo. Sim. Né? Assim tipo como uma vida para aprender a falar japonês. É difícil. Um ano eles já voltam, que já conseguem se comunicar. A mesma coisa com eles, né? Os asiáticos que vêm para o Ocidente aprender inglês, por exemplo, enquanto que um estudante nosso brasileiro, em 3, 4 meses, já está quase fluente, eles levam um ano. Eles têm que fazer uma imersão longa. Porque é exatamente o que tu disseste, é uma parte do cérebro, essa linguagem está no outro lugar, né? E falando em cérebro, né, em mudanças de hábitos, enfim. Gil, o que tu pode dar de dicas práticas para quem está querendo começar, de repente, um processo de atingir os seus objetivos, ou que percebe que dá para mudar alguma coisa, tá ali meio desconfortável na sua zona de conforto. O que tu dá de dicas práticas que já possam ser aplicadas? Assim, como eu disse, vai variar da emoção da pessoa. Cada pessoa é peculiar e está num estado diferente. Mas qualquer coisa, o que eu digo que qualquer competência, qualquer habilidade que a pessoa queira adquirir na vida, seja ela emocional, profissional, ela vai ser sempre igual a conhecimento sobre aquilo, prática sobre aquilo e repetição. Então, se está com medo de, às vezes,
iniciar um novo negócio, de às vezes fazer um novo Instagram, que é dar um próximo passo na sua vida, ela tem que saber que ela vai ser habilidosa, se ela for aprender sobre aquilo ali, se ela praticar e repetir. E às vezes ela vê uma pessoa muito distante que está conseguindo aquilo que ela gostaria e ela não sabe todos os bastidores e toda a experiência prévia daquela pessoa. Tem algumas técnicas também ligadas até à psicologia positiva que envolve a gratidão, que muitas pessoas ainda não têm o costume de pelo menos agradecer pelo menos 3 vezes, 3 coisas no dia. Algumas fazem pela manhã, algumas fazem à noite, porque ela vai ter um sono melhor e durante o sono ela vai começar a focar a vida dela no positivo. Aquela outra dica sobre com quem eu ando almoçando é muito importante. É claro que não é só no almoço, mas de quem eu ando me alimentando. Hoje em dia também com o YouTube, com a internet, de quais os canais que eu estou frequentando, o que eu estou fazendo, principalmente no meu primeiro horário da manhã e ao deitar. Porque isso vai ter uma vinculação, a tendência é que os últimos pensamentos antes de dormir vão determinar como que eu vou acordar. E se eu acordar verificando, direto na minha primeira hora do dia, verificar Instagram, Facebook, vidas que nem sempre ali nós não estamos mostrando os bastidores, o que está por trás do palco, ali nós estamos mostrando o palco já feito. E se eu começar a moldar a minha vida a partir do palco das outras pessoas, é injusto até comigo cobrar isso de mim. Então, uma técnica como a gratidão. E também, uma coisa que eu faço, isso mais para ter produtividade no dia seguinte. Estou falando coisas genéricas porque para não, mas são pequenas, às vezes são pequenos hábitos mesmo que podem ajudar a qualidade de vida, né? Um hábito também que é muito importante é no final da noite pegar e escrever o que eu aprendi no dia de hoje. Olha, que legal. É uma coisa bem interessante. Daí, como é que seria isso, né? Eu agradeço por 3 coisas nesse dia que eu tive. Eu defino quais são as 5 prioridades. Eu vou anotar depois. Anota depois. Eu anoto as 5 prioridades do dia seguinte, porque nós não temos nunca, isso é para pessoas também que querem organizar a sua vida, nós não temos como fazer todas as tarefas e nunca vai acabar as nossas tarefas. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. E se quiser resolver todas, a probabilidade é que não vai resolver nenhuma delas ou muito pouca delas. Então é importante que seria, antes de dormir, defina 5 prioridades do dia seguinte. Amanhã eu vou fazer isso, são as prioridades do dia seguinte. Agradeça 3 coisas, dê uma nota para esse dia, diga o que eu aprendi com o dia de hoje e 3 coisas que eu vou evitar no dia seguinte, que pode ser, por exemplo, pessoas tóxicas, né? Pode ser também não mexer tanto no WhatsApp, né? E como eu falei do final da noite, antes de dormir, que é muito importante, exercer a gratidão nesse momento, e no primeira hora da manhã também focar em si. Algumas pessoas fazem mindfulness, né? Fazem meditação, e é uma coisa tão simples que às vezes algumas pessoas partem para algo muito místico, mas às vezes só o foco na concentração, isso traz resultados cientificamente comprovados, que eu acredito que toda mulher, todo ser humano pode incorporar. E investir, né? Investir em si, investir no seu desenvolvimento pessoal, porque às vezes eu vejo pessoas, se a gente pegar na rua alguém batendo assim com um martelo no joelho, né? Batendo com o martelo no joelho, a gente vai dizer, por que esse cara está batendo com o martelo no joelho? Mas, às vezes, as nossas culpas por estar procrastinando e dando martelada na mente, a gente acha normal e não vai procurar, às vezes, uma ajuda de um psicólogo ou de um coach que possa direcioná-la para o futuro, né? Ou alguém que possa escutá-la. Então, isso é uma coisa que, às vezes, não faz muita lógica, não faz muito sentido. Olha, né? eu não sei vocês, mas eu vou realmente anotar. Eu achei muito legal, fica prático, né, didático, Sim. de a gente passar a ter esse hábito de agradecer e de focar em algumas coisas. Já falei aqui pro Gil que eu vou tentar meditar, está dentre as minhas resoluções de ano novo. E ele me perguntou por que tu não começou ainda e eu não soube dizer, né? E eu vou fazer, sabe o que, Gil? Até vou dar essa dica talvez para as mães. De uma forma mais lúdica, fazer meu filho
fazer esse raciocínio, de agradecer e dar notas. Como é que foi o teu dia, o que teve de bom? Porque isso acho que é uma coisa que é bacana de tu incorporar na cultura já da pessoa desde o início. Olha aí, ó, como eu aprendo neste programa, é sensacional. Quero agradecer a presença de vocês dois, foram inspiradores hoje, tá? Eu já tô louca pra botar todas as dicas do Gil em prática e depois sair pelo mundo com os intercâmbios. E vai fazer um intercâmbio em família, deixa o bebê nascer e depois vai todo mundo. Vamos todo mundo junto. Eu quero agradecer, claro, vocês que estão aí do outro lado. Mais um dia maravilhoso com a gente. Voltamos amanhã ao vivo. E agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijo!